Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo ao nosso Aprendendo Juntos. E nesse terceiro estudo, nesse vídeo de hoje, nós vamos trazer algumas informações a respeito de alguns escritos religiosos. São escritos aos quais nós chamamos de apócrifos, livros apócrifos. São escritos que nós não iremos encontrar na Bíblia protestante, mas sim na católica, na ortodoxa. Então nós estaremos apresentando a aprovação desses livros, os testemunhos dos pais da igreja, citando quais os livros que pertencem ao cânon bíblico. Então nós estaremos de forma resumida trazendo algumas informações, alguns dados a respeito desses livros apócrifos. Primeiramente eu quero te dizer que apócrifos, ele vem de apócripos, do grego, e ele significa oculto. Então, trazendo algumas informações a vocês, nós temos primeiramente o período interbíblico. Esses livros, esses escritos apócrifos, eles foram justamente escritos neste período interbíblico, que corresponde a 400 anos, que vai de Malaquias até o nascimento de Jesus. E é justamente nesse período interbíblico que nós temos o fato de que Deus, nesse período, ele não levantou profeta, ele não falou através de profeta. Houve um silêncio da parte de Deus. Então, todos esses escritos apócrifos, eles foram escritos no Antigo Testamento, tá? E foi neste período chamado interbíblico. E justamente, por ele ter sido escrito nesse período, principalmente por isso, nesse período de silêncio de Deus, esses livros eles não passaram pela aprovação, das quais nós já falamos, eram alguns fatos que deveriam ser averiguados para que o livro fosse considerado inspirado por Deus e pudesse ser acrescentado, fazer parte do cânon bíblico. E esses livros apócrifos, eles não fazem parte do cânon bíblico, tá bom? O que mais? O seu valor. Esses livros possuem algum valor? Para muitos, sim, para a católica, sim, para a ortodoxa também. Mas antigamente, neste período, ele tinha um valor histórico, tá? Há muitos anos atrás, lá no início da igreja, ele tinha um valor histórico, mas mesmo assim eles ainda não são isentos de erros históricos, tá bom? Inspiração é justamente a essa questão que nos leva a eles não estarem inscritos, ou incluídos, dentro do cânon bíblico. Por quê? Porque eles não passaram pelo processo, de averiguação para que os escritos fossem ou não considerados inspirados por Deus. E esses livros apócrifos, eles não foram considerados como inspirados por Deus. E nós vamos ver que no decorrer o conteúdo destes livros que levaram a estes homens a não considerarem como livros inspirados por Deus. Doutrina e ensino. Esses livros, eles não têm uma base, eles não servem para formar doutrina ou ensinos. Pelo contrário, por tudo que eles avaliaram, esses livros só trariam confusão e levariam ao povo a se desviar de toda a verdadeira adoração. Por quê? Porque eles contêm heresias, erros absurdos, lendas,
fantasias. Então, nós vamos ver que eles não serviriam para formar doutrina ou ensinar o povo de Deus. A católica e ortodoxa é o que nós já falamos. Elas aceitam, né, esses livros como sendo inspirados por Deus. Por isso a Bíblia Católica ela tem 7 livros a mais que a protestante no Antigo Testamento, justamente por causa desses livros apócrifos. A ortodoxa também ela aceita esses livros como sendo inspirados por Deus. E justamente pelo fato do seu conteúdo, tá, que contém heresias, como nós já falamos, ensinos duvidosos, histórias fantasiosas e erros históricos, eles não possuem esse valor de doutrina, de ensino, não são considerados como inspirados por Deus, por isso não fazem parte do cânon bíblico. Amém? Continuando, vamos ver a respeito desses livros, né? Na verdade, a Igreja Católica ele chama esses livros de deuteracanônicos, né? Porque esses livros já foram oficialmente aceitos, né, por esta igreja, pela católica, ali no ano de 1546 depois de Cristo, como sendo livros inspirados por Deus. Todos os livros citados, né, que nós iremos falar a respeito, eles pertencem ao Antigo Testamento, como nós já falamos, escrito no período interbíblico. E os judeus, eles não reconhecem esse livro como sendo inspirados por Deus, tá bom? Então nós vamos ver de maneira bem resumida uma descrição sobre cada um desses livros. Amém? O primeiro livro que nós vamos trazer uma descrição é o livro de Sabedoria de Salomão. Esse livro ele foi escrito a 40 depois de Cristo, né? É um livro escrito com a finalidade exclusiva de lutar contra o quê? Contra a incredulidade, contra a idolatria, de quê? Do epicurismo, que era uma filosofia grega. Tá bom? Segundo livro, primeiro e segundo a Macabeus. Esse livro, o primeiro a Macabeus, ele foi escrito 100 a.C. e ele descreve a história de 3 irmãos ali da família de Macabeus que no chamado período interbíblico, 400 a.C., como nós já falamos, a 3 depois de Cristo, lutam contra o quê? Contra os inimigos dos judeus, visando o quê? A preservação do seu povo e da sua terra. Já o livro de 2 a Macabeus, ele foi escrito também ali a 100 a.C. e não é uma continuação do primeiro livro de Macabeus, mas é um relato paralelo a essa história, cheio de lendas e prodígios a respeito de Judas Macabeus. Amém? O que eu quero fazer aqui é um ressalto, que o primeiro livro de Sabedoria de Salomão ele foi escrito 40 antes de Cristo, tá bom? Eu falei depois de Cristo, mas é antes de Cristo. Vamos lá, terceiro, Eclesiástico. Nós temos este livro, tá? Ele foi escrito a 180 a.C. e ele é semelhante ao livro de Provérbios, porém ele é cheio de
heresias. Tá? Ele é bem parecido ali com o livro de Provérbios, mas a diferença pelo qual ele justamente não está e Provérbios está, é porque Provérbios foi considerado um livro inspirado por Deus, enquanto que Eclesiástico, cheio de heresias, tá? Ele foi descartado, ele não foi considerado como inspirado por Deus. O livro de Baruque, né, foi escrito ali em 100 a.C., pelo cronista do profeta Jeremias, numa exortação aos judeus quando ali da destruição de Jerusalém. Tá bom? Esse é o livro de Baruque. Judite foi escrito a 150 a.C. E este livro ele conta a história de uma heroína viúva que salva a sua cidade, né, enganando um general inimigo. Tá? Esse é o conteúdo do livro de Judite. Tobias. Vamos falar um pouquinho de Tobias. Ele foi escrito há 200 a.C. É uma história novelística e fala sobre a bondade de Tobiel, né, que era o pai de Tobias, e fala de alguns milagres preparados pelo anjo Rafael. Tá? Também livros com heresias, erros. Então, também é um livro apócrifo. E também nós podemos citar trechos, né, acrescentados ao livro de Esther e ao livro de Daniel. Temos aí a história de Susana, temos Bel e o dragão e temos o cântico dos 3 jovens na fornalha. Então são trechos, né, são adições neste livro de Daniel e de Esther que não tem na Bíblia protestante, tá? Então, além desses livros que nós vemos aqui na Bíblia católica, nós temos também os livros que não estão na católica, mas também estão incluídos na ortodoxa. Quais são esses livros? A oração de Manassés, está escrito errado aqui, irmãos, me perdoem, é Manassés, 3 e 4 Macabeus, 1 e 2 a Esdras e o Salmo 151. São os livros que estão incluídos na Bíblia ortodoxa, porém esses não estão na católica, tá bom? E esses também são livros apócrifos, escritos que não estão contidos no cânon bíblico. Amém? Agora que nós falamos um pouquinho, de maneira bem resumida, eu sei que é bem resumido, mas só para vocês terem uma noção, esses livros, eles contêm algumas coisas, erros, mitos, lendas e absurdos, e por estes motivos e outros não estão dentro da Bíblia protestante. Eles não foram incluídos no cânon bíblico, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo desses livros que nós falamos aqui, tá? Principalmente os livros da católica, os 7 livros que estão inclusos na católica. Uma das razões porque foi rejeitado, né, os cristãos rejeitam os livros apócrifos, ela deve-se à sua grande quantidade de heresias. Heresias contidas nesses livros, tá bom? Existem também lendas absurdas, histórias fictícias, graves erros históricos e geográficos, e assim eles foram desqualificados como palavra inspirada por Deus, tá bom? Então vamos ver um pouquinho mais sobre essas questões, tá? Sobre essas heresias, esses erros, tá? Primeiro, então, nós vamos falar um pouquinho sobre as heresias. O que acontece? Alguns livros eles vão falar de artes mágicas, feitiçarias, como métodos de exorcismo, tá?
Nós sabemos muito bem que a Bíblia ela relata, né, questões a respeito de magia, a respeito de feitiçaria, como algo abominável a Deus, algo que desagrada a pessoa de Deus. Nós vamos ter livros que falam que a salvação é pelas obras, através da esmola. Nós vamos ter livros que falam a respeito de oração pelos mortos. E nós sabemos que cabe ao homem morrer uma única vez, aguardando assim o juízo, ou seja, não vai adiantar orar mais por quem morreu. Por isso temos que orar por aqueles que estão em vida. A pré-existência das almas, tá? É uma doutrina um pouco complicada a respeito da própria pré-existência da alma, tá bom? Culto e missa pelos mortos. Essas são algumas heresias que estão contidas dentro desses livros, tá bom? Segundo, mitos e lendas, tá? Alguns livros falam a respeito disso. Temos a história da mulher que jejuava todos os dias da sua vida. Tá? É meio complicado isso, né? Falar que ela jejuava todos os dias da sua vida. Temos histórias de dragões, né? Que dragões existem de verdade. Daniel matou um deles. Deve ser talvez o dragão lá da lua, né? Brincadeira. Que a gente fala que foi São Jorge, né, que tá matando um dragão lá na lua. Daniel é lançado de novo na cova dos leões. Tá? Então esses são alguns mitos e lendas a respeito, né, que estão contidos nesses escritos apócrifos. Temos também alguns absurdos. Por exemplo, anjos que mentem, né? Um anjo que mentiu a respeito da sua pessoa, ele deu o nome de outra pessoa. Nós temos aqui que Abacuque é teletransportado para a Babilônia agarrado pelos cabelos. Nós temos que nós não podemos amparar o pecador, nós devemos impedir que se dê pão ao ímpio, né? Alguns livros falam de trato cruel aos escravos, né? Se Jesus ensina que devemos amar uns aos outros, né? Que nós não devemos fazer acepção de pessoas, né? Trato cruel aos escravos. Alguns livros vão tratar de um incentivo ao ódio aos estrangeiros, preconceito contra as mulheres, né? E o próprio autor de alguns livros, de um livro que eu não me lembro agora o nome, não lembro se foi Tobias, ele não se considerava inspirado por Deus. Então são alguns absurdos, né, que nesse conteúdo, juntando com heresias, mitos e lendas, eles desqualificaram esses escritos apócrifos a fazerem parte do cânon bíblico. A aprovação desses livros, tá? Na verdade, esses livros acabaram sendo aprovados pela Igreja Católica e incluídas na sua Bíblia, tá? Vamos destacar a Reforma Protestante. Na verdade, a Igreja Romana, ela aprovou em 8 de abril de 1546 esses livros para combater justamente algo que a Reforma Protestante vinha investindo contra, tá? Algumas doutrinas que eram ensinadas por essa igreja, pela Igreja Católica, tá? Tipo oração pelos mortos, a questão do purgatório, salvação pelas obras. A Reforma Protestante, ela estava trazendo ao conhecimento, despertando a Igreja do Senhor contra essas coisas. E por isso a Igreja Católica, ela aprovou esses livros apócrifos para terem como base, tá, de prova
para poder ensinar salvação pelas obras. A reforma protestante ela estava trazendo ao conhecimento, despertando a igreja do Senhor contra essas coisas. E por isso a igreja católica ela aprovou esses livros apócrifos para terem como base, tá, de prova para poder ensinar salvação pelas obras. A reforma protestante ela estava trazendo ao conhecimento, despertando a igreja do Senhor contra essas coisas. E por isso a igreja católica ela aprovou esses livros apócrifos para terem como base, tá, de prova para poder ensinar salvação pelas obras. A reforma protestante ela estava trazendo ao conhecimento, despertando a igreja do Senhor contra essas coisas. E por isso a igreja católica ela aprovou esses livros apócrifos para terem como base, tá, de prova para poder ensinar salvação pelas obras. A reforma protestante ela estava trazendo ao conhecimento, despertando a igreja do Senhor contra essas coisas. E por isso a igreja católica ela aprovou esses livros apócrifos para terem como base, tá, de prova para poder ensinar salvação pelas obras. A reforma protestante ela estava trazendo ao conhecimento, despertando a igreja do Senhor contra essas coisas. E por isso a igreja católica ela aprovou esses livros apócrifos para terem como base, tá, de prova para poder ensinar salvação pelas obras. A reforma protestante ela estava trazendo ao conhecimento, despertando a igreja do Senhor contra essas coisas. E por isso a igreja católica ela aprovou esses livros apócrifos para terem como base, tá, de prova para poder ensinar salvação pelas obras. A reforma protestante ela estava trazendo ao conhecimento, despertando a igreja do Senhor contra essas coisas. E por isso a igreja católica ela aprovou esses livros apócrifos para terem como base, tá, de prova para poder ensinar salvação pelas obras. A reforma protestante ela estava trazendo ao conhecimento, despertando a igreja do Senhor contra essas coisas. A reforma ela despertou salvação da igreja como o Senhor. E por isso esses livros ela estava a reforma ela despertou salvação da igreja como o Senhor. E por isso esses livros ela estava a reforma ela despertou salvação da igreja como o Senhor. E por isso esses livros ela estava a reforma ela despertou salvação da igreja como o Senhor. E por isso esses livros ela estava a reforma ela despertou salvação da igreja como o Senhor. E por isso esses livros ela estava a reforma ela despertou salvação da igreja como o Senhor. E por isso esses livros ela estava a reforma ela despertou salvação da igreja como o Senhor. E por isso esses livros ela estava a reforma ela despertou salvação da igreja como o Senhor. E por isso esses livros ela estava a reforma ela despertou salvação da igreja como o Senhor. E por isso esses livros
ela tá, a reforma ela diz por salvação a igreja como Senhor. E por isso esses livros de ela tá, a reforma ela diz por salvação a igreja como Senhor. E por isso esses livros de ela tá, a reforma ela diz por salvação a igreja como Senhor. E por isso esses livros de ela tá, a reforma ela diz por salvação a igreja como Senhor. E por isso esses livros de ela tá, a reforma ela diz por salvação a igreja como Senhor. E por isso esses livros de ela tá, a reforma ela diz por salvação a igreja como Senhor. E por isso esses livros de ela tá, a reforma ela diz por salvação a igreja como Senhor. E por isso esses livros de ela tá, a reforma ela diz por salvação a igreja como Senhor. E por isso esses livros de ela tá, a reforma ela diz por salvação a igreja como Senhor. E por isso esses livros de ela tá, a reforma ela diz por salvação a igreja como Senhor. E por isso esses livros de ela tá, a reforma ela diz por salvação a igreja como Senhor. E por isso esses livros de ela tá, a reforma ela diz por salvação a igreja como Senhor. E por isso esses livros de ela tá, a reforma ela diz por salvação a igreja como Senhor. E por isso esses livros de ela tá, a reforma ela diz por salvação a igreja como Senhor. E por isso esses livros de ela tá, a reforma ela diz por salvação a igreja como Senhor. E por isso esses livros de ela tá, a reforma ela diz por salvação a igreja como Senhor. E por isso esses livros de ela tá, a reforma ela diz por salvação a igreja como Senhor. E por isso esses livros de ela tá, a reforma ela diz por salvação a igreja como Senhor. E por isso esses livros de ela tá, a reforma ela diz por salvação a igreja como Senhor. E por isso esses livros de ela tá, a reforma ela diz por salvação a igreja como Senhor. E por isso esses livros de ela tá, a reforma ela diz por salvação a igreja como Senhor. E por isso esses livros de ela tá, a reforma ela diz por salvação a igreja como Senhor. E por isso esses livros de ela tá, a reforma ela diz por salvação a igreja como Senhor. E por isso esses livros de ela tá, a reforma ela diz por salvação a igreja como Senhor. E por isso esses livros de ela tá, a reforma ela diz por salvação a igreja como Senhor. E por isso esses livros de ela tá, a reforma ela diz por salvação a igreja como Senhor. E por isso esses livros
ela tá, a reforma ela dispersou salvação da igreja como o Senhor. E por isso esses livros ela tá, a reforma ela dispersou salvação da igreja como o Senhor. E por isso esses livros ela tá, a reforma ela dispersou salvação da igreja como o Senhor. E por isso esses livros ela tá, a reforma ela dispersou salvação da igreja como o Senhor. E por isso esses livros ela tá, a reforma ela dispersou salvação da igreja como o Senhor. E por isso esses livros ela tá, a reforma ela dispersou salvação da igreja como o Senhor. E por isso esses livros ela tá, a reforma ela dispersou salvação da igreja como o Senhor. E por isso esses livros ela tá, a reforma ela dispersou salvação da igreja como o Senhor. E por isso esses livros ela tá, a reforma ela dispersou salvação da igreja como o Senhor. E por isso esses livros ela tá, a reforma ela dispersou salvação da igreja como o Senhor. E por isso esses livros ela tá, a reforma ela dispersou salvação da igreja como o Senhor. E por isso esses livros da igreja ela tá como a reforma ela salvação da igreja ela tá como a reforma ela salvação da igreja ela tá como a reforma ela salvação da igreja ela tá como a reforma ela salvação da igreja ela tá como a reforma ela salvação da igreja ela tá como a reforma ela salvação da igreja ela tá como a reforma ela salvação da igreja ela tá como a reforma ela salvação da igreja ela tá como a reforma ela salvação da igreja ela tá como a reforma ela salvação da igreja ela tá como a reforma ela salvação da igreja ela tá como a reforma ela salvação da igreja ela tá como salvação ela
como salvação ela como salvação ela como salvação como como como